Uma vez, após afirmar, Edilene Lopes, que crimes estavam em queda durante todo o carnaval, e isso foi concretizado, né? Realmente os crimes caíram bastante. A PM reconheceu que casos de importunação sexual deram trabalho, sim, durante a folia aqui em Belo Horizonte. Claro, né, Júnior? Graças à campanha Não é Não, que começou há alguns anos, a importunação sexual, o abuso sexual, ele diminuiu no Brasil, mas ele ainda existe. Quem é da minha geração, por exemplo, vai lembrar que em Belo Horizonte tinha um festival chamado Pop Rock, com várias bandas do rock nacional e do rock local, que normalmente era realizado no Independência, que os meninos ficavam fazendo uma rodinha para agarrar as meninas, para beijar à força, ficavam passando a mão nas meninas que passavam por eles e que nós tínhamos que andar em grupos para tentar nos defender de alguma forma. E isso tem mudado. Mudou por quê? Mudou, não está totalmente transformado o cenário, mas tem diminuído. Está transformado porque nós estamos discutindo, porque quando você não fala sobre o problema, ele não existe. O que não existe não deve ser combatido. É assim com machismo, é assim com violência sexual, é assim com racismo. Então, a partir do momento que a gente começou a discutir que, de fato, havia abuso e havia violência sexual e começamos a denunciar e incentivar as denúncias, diminuiu, a princípio, diminuíram as ocorrências, mas elas permanecem acontecendo. Infelizmente, o Brasil, e nós acompanhamos isso dia a dia, vive uma cultura do estupro. Hoje, por exemplo, a Diana Rogers trouxe o caso do Rio de Janeiro, do massagista que abusava suas clientes. Nós temos o caso recente do anestesista que abusava de parturientes, um momento sagrado, e o abusador estava ali abusando. Isso acontece nos lares, acontece em família, então isso acontece muito. Infelizmente, hoje, nesse momento, quando eu estou falando aqui, muitos abusadores e muitas abusadas estão nos ouvindo, porque no Brasil há essa cultura do abuso sexual que a gente tenta mudar. Só para ir um pouco assim, fazer uma linha histórica, e isso que eu vou dizer aqui agora está no livro Escravidão, a trilogia do Laurentino Gomes, está na origem do Brasil a cultura do abuso sexual. Antes, oficiais, lá na época da escravidão, oficiais que traziam negros escravizados para o Brasil, antes deles embarcarem para o Brasil, eles escolhiam, os oficiais escolhiam uma escravizada para servi-los em cama e mesa. Significa o quê? Que elas eram estupradas durante todo o trajeto. A cultura do estupro, ela faz parte da história do Brasil. Infelizmente, a gente tenta mudar dia a dia. Agora, falar que acabou, não acabou. Tem muito homem que acha que é dono de mulher, que pode abusar, que é propriedade dele, que está a serviço do prazer dele. Então, isso é algo que tem que ser combatido e a gente não pode ter a ilusão de que porque diminuiu, acabou. Porque está aí todo dia, infelizmente. E não custa nada reforçar, gente. Não é não. Se houve um não, o que aconteceu depois disso é abuso. O Eduardo Costa, diminuiu, mas não acabou. É basicamente essa a manchete. Mas somos humanos, né? Vai acabar nunca. Tem muito homem que não tem educação, tem muita mulher que não tem educação, inclusive na hora de fazer xixi, no meio da savassi, baixa a calcinha, faz xixi. Tem muito abuso, tem muito atrevimento. Polícia medo. E aí, Ricardo? É triste, né? A gente estava tão animado falando que tinha diminuído e tal. Enfim, a gente sabia que não tinha acabado, mas a gente achou que não tinha dado tanto trabalho assim. Júnior, mas eu continuo, entre aspas, feliz com o ocorrido, porque foram muito poucos casos perto do que vinha ocorrendo. Eu acho que a gente não pode jogar fora, né, toda a beleza que foi esse carnaval por causa de 5, 10, 15, pouco importa, imbecis que merecem todo o rigor da lei. Pegando o gancho no que a Edilene falou, Edilene, você lembrou da cultura do estupro desde a época da escravidão? A gente assistiu isso agora, semana passada, 2 semanas atrás, com o caso dos índios Yanomamis, em que meninas de 10, 12 anos eram também vendidas para a prostituição. Verdade. Pessoal, Ricardo, só para pontuar nesse assunto aí, todo o território que, por exemplo, lá no caso do território Yanomami é garimpo ilegal, mas local onde, por exemplo, tem pouca população rural, que vai a algum grande empreendimento, como mineração, por exemplo, há um cuidado de organizações não governamentais para garantir que não haja abuso, porque é normal aumentar os casos de abusos nesses locais em que a população é rural, que vai a alguma grande atividade econômica e que os abusos começam a ocorrer nesses espaços. Pessoal, o episódio